Boa noite a todos e a todas presentes. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Ribeiro, um dos sócios fundadores aqui da Sou Startups, da Sou Empreendedor. A ideia hoje é um bate-papo sobre dinamização e valorização de startups, né? Iniciando com uma conversa sobre valoração, né? Sobre valuation de startups e seguindo no campo de trabalhar a ideia de como a gente pode ir melhorando, como a gente pode ir construindo esse caminho para aumentar o valor da nossa empresa, da nossa startup, ao longo do seu desenvolvimento. Esse bate-papo está dividido em 3 partes, uma parte inicial mais conceitual para a gente cercar bem o tema da startup, né? Entender a diferença entre uma startup e uma empresa convencional e algumas características desses modelos de negócio, considerado modelos de negócio diferentes dos modelos de negócio tradicionais, das empresas tradicionais. Depois a gente vai para discutir um pouco sobre valoração, sobre valuation de startups, e no fim a gente entra num caminho de como a gente pode, então, desenvolver melhor a nossa startup. As perguntas podem ser feitas pelo chat e em alguns momentos eu vou abrir o microfone de vocês. Então, quem quiser fazer as perguntas, quem quiser, tiver interesse, pode fazer tanto via chat quanto por microfone. Então, vão ter alguns momentos específicos para fazer as perguntas, mas se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode digitar e a gente pode parar e ir respondendo, ok? Então, acho que para a gente começar a nossa conversa, então, acho que o primeiro ponto aqui para nós nos entendermos, começar a nos entender o que diferencia, né, uma empresa tradicional de uma startup, ou se há uma diferença clara ou não. E aí a gente usa bastante aqui na Sou essa definição do Steve Blank, do Steven Gary Blank, e também junta ela com o Eric Ries. Recentemente eu vi um adendo nessa definição, mas ela é uma definição bastante clara. Ela é uma organização temporária, portanto ela marca um momento na vida de uma empresa, ela não é a empresa, certo? Que está em busca de um modelo de negócio que seja escalável, repetível e rentável. Esse rentável eu vi recentemente num livro que eu estava lendo. Num ambiente de extrema incerteza, essa é a contribuição do Eric Ries para a definição, certo? O que é uma startup. Então, ela é uma organização temporária, ela está dentro, ela está circunscrita a um momento da vida. E o que é, né, um modelo de negócios escalável? O que um modelo de negócio de uma startup pode ser considerado um pouco diferente dos modelos de negócio tradicionais? O que faz com que uma startup possa crescer mais rápido do que uma empresa tradicional? É o que a gente chama de escalabilidade, quer dizer, a capacidade da startup crescer sem que a sua estrutura de custos acompanhe esse crescimento como acontece nas empresas tradicionais. Ou seja, é uma empresa cuja estrutura de custos é muito mais predominam os custos fixos, há poucos custos variáveis na estrutura de custos. Então, é uma empresa que tem uma alavancagem operacional muito grande, certo? Uma empresa de software, vamos lá, uma empresa de software que vende o software como serviço, uma empresa SaaS hoje, né, Software as a Service, um software na nuvem, ela tem como estrutura de custos dela, basicamente, o desenvolvimento desse software, marketing e vendas. Portanto, cada venda dela representa, basicamente, um acréscimo de contribuição para o pagamento desses custos fixos. Quando ela atinge o ponto de nivelamento, o ponto de equilíbrio, né, a partir do momento que ela atinge o ponto de nivelamento, o ponto de equilíbrio, cada venda, além das vendas que serviram para cobrir os custos, são praticamente lucro bruto, mas são lucro. Portanto, ela é altamente escalável, quer dizer, o custo para ela desenvolver o software para uma pessoa, para 10 ou para 1 milhão são bem parecidos. Óbvio que as escalas alteram a estrutura de custos fixos, exatamente por isso que tem momentos que as startups saem do equilíbrio e voltam para o equilíbrio depois, quando recuperam, né,
o investimento. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí na frente. Então, uma startup, ela tem, né, se a gente pegar essa curva de maturidade, introdução, crescimento, maturidade, declínio de um produto, né, a gente vai ver, vai encontrar que a startup ela está nesse momento da introdução e do crescimento. Né? E a maturidade, o declínio, é quando ela já se significa que ela já é uma empresa mais velha. Isso está baseado no quê? Está baseado nessa lei, na lei da difusão da inovação. Essa é uma lei bastante importante que vai ser desenvolvida na década de 60 por esse não pelo Geoffrey Moore, mas vai ser desenvolvida na década de 60. O Geoffrey Moore vai aperfeiçoar essa lei nos anos 90, né, através dessa ideia do abismo que ele vai inserir. Mas o Everett Rogers, então, na década de 60, que vai desenhar essa curva baseada em estudos que ele está fazendo da economia agrícola, da sociologia rural, na verdade, nos Estados Unidos, e vai perceber que há uma relação entre tempo, né, e adoção de uma inovação, né, que vai se difundir ao longo do tempo dentro de um sistema, de uma sociedade, dentro de um conjunto de pessoas, e que você tem, então, 2,5% dos adotantes iniciais, 2,5% de inovadores, 13,5% de adotantes iniciais. Depois você tem o mercado principal, que é formado pela maioria inicial e pela maioria final, que a gente chama aqui no Brasil, a gente fala de conservadores e pragmáticos e conservadores. Primeiro grupo de pragmáticos, segundo grupo de conservadores, e os últimos são os laggards, são aqueles que não vão adotar por diversas razões. A lei da difusão da inovação, então, ela vai dizer para a gente que uma inovação, né, existe, então, para nós, uma inovação, que pode ser uma ideia, um conhecimento, um produto ou serviço, que a gente usa como unidade de análise. Os adotantes, né, que são indivíduos, empresas, famílias, etc. Os canais de comunicação por qual essa adoção é difundida, entre uma unidade e outra, o tempo como fator necessário para isso, e o meio, o sistema que influencia a adoção ou bloqueia a difusão. Então, quando a gente olha para os elementos, né, para os 5 elementos da lei de difusão da inovação, basicamente os elementos que nós vamos ter que utilizar para fazer a nossa startup tracionar, gerar receitas e crescer. Então, a curva, né, quando você, olhando para cá, né, quando a gente consegue chegar, né, atravessar esse abismo, o que acontece com a curva é exatamente isso aqui. Você atravessou o abismo, há um momento de grande crescimento, rápido crescimento, é esse momento de rápido crescimento que as startups buscam. Só que elas precisam de dinheiro nos momentos iniciais, onde a vida dela é mais complicada. É importante a gente entender que para esse crescimento acontecer, tem todo um processo de marketing e vendas que estão envolvidos. Aqui eu comparei três funis diferentes. Um está, na verdade, o primeiro do canto esquerdo aqui, está mostrando as fases, as etapas, né, da jornada de compra de todas as pessoas, a jornada de aprendizado e descoberta, a parte de reconhecimento do problema, a consideração da solução e a decisão de compra. Esse aqui é um funil de inbound tradicional, onde você atrai visitantes, converte ele em leads, se relaciona com esses leads, converte eles em oportunidades e vende para eles, eles se tornam nossos clientes. E esse último funil é um funil tradicional de software como serviço, de aplicativos, criado pelo Dave McClurry, da 500 Startups, que ele vai falar que você tem uma primeira fase de aquisição, uma segunda fase de ativação, retenção, referral, que é quando a pessoa acha a sua solução legal e ela compartilha, e depois de receitas, revenue. Então, são as métricas AARRR. Né? Então, uma coisa... É só para a gente entender, então, que para que cada uma daqueles adotantes, eles vão passar todos, cada um de uma certa forma, por dentro desses funis para que a gente tenha. Então, normalmente, o que acontece? Nós planejamos algo e o que acontece na prática não é necessariamente aquilo, é muito diferente do que nós planejamos. E aí, a gente quer acelerar esse processo. Né? A gente quer acelerar esse processo de testes, validações, entendimento sobre como a gente traciona, como a gente faz. Isso representa investimentos pesados em marketing e vendas,
em alguns casos de desenvolvimento de produto, e é exatamente por isso que a gente vai buscar investimentos na startup, né? A startup, ela tem essa característica, portanto, de ter uma estrutura de custos mais ou menos rígida, e esses custos costumam vir na frente dos processos, porque você investe em desenvolvimento, depois você investe em marketing e vendas antes de ter clientes. Portanto, essa é uma necessidade premente das startups que precisam crescer, buscar investimentos. E sempre que a gente vai buscar um investimento, tem um trade-off. Na economia a gente usa bastante esse termo, né? Trade-off, que é assim, eu troco, mas eu perco algo nessa troca, né? Eu vou ganhar algo, mas eu posso perder algo nessa troca. E o que eu troco? Quando eu vou buscar dinheiro no mercado, né? E a pergunta que fica é, você prefere ser rei ou ficar rico? Ou seja, que os investidores vão fazer para a gente, né? Porque os investidores estão interessados em tirar o máximo que eles podem da gente, e a gente está interessado em tirar o máximo que a gente pode deles, mas quando eles nos emprestam dinheiro, quando eles nos financiam, eles tiram da gente a coroa, eles se tornam uma espécie de nosso chefe, e a gente passa a prestar contas para essas pessoas. Então, muita gente avalia que é melhor ter um pouco de muito do que ser dono de nada, né? Mas a questão que eu acho que a gente precisa pensar é como é que eu consigo alavancar meu negócio, né, financeiramente, conseguir os investimentos necessários para que ele cresça, sem que necessariamente eu perca meu trono ou que eu perca participação demais, né, no meu negócio. E aí que vem a discussão de valuation. Quer dizer, valuation basicamente é aonde você negocia essa troca entre as partes, né? Eu preciso de dinheiro e eu tenho algo que, em caso, pode gerar esse dinheiro. Ou seja, a minha startup é como essa caixinha aí. Eu coloco R$1 de um lado, sai 2, 3, até R$10 do outro lado, e é exatamente atrás disso que os investidores estão. Maneiras de multiplicar o patrimônio, maneiras de fazer com que o investimento dele tenha um retorno grande ao longo do tempo. Aqui no Brasil eles falam em 10 vezes o valor investido em 5 anos, que dá mais ou menos uma taxa de 30% de lucro ao ano, que é uma taxa espetacular para qualquer padrão. Então, a pergunta é, você me empresta, né? Você pede, me empresta tanto que eu te devolvo um percentual do que vai sair da minha caixinha. E esse percentual que a gente está falando, que a gente está chamando de equity, que a gente está chamando de participação do investidor. A pergunta principal é, quanto dinheiro por qual percentual da minha empresa? Essa sempre é a dúvida e é sempre o problema. E alguns desafios aí, quando a gente vai falar de valoração, de valuation, na startup, nesse momento, né, em que ela ainda não tem um histórico, que ela ainda não está operando, que ela ainda não gera receitas, que ela não tem um fluxo de caixa e uma série de coisas. Então, o Adam, que é um parceiro nosso, ele tem uma startup que faz valoração para startup, chamada Alpha Valuation, é um parceiro nosso, é uma pessoa bastante experiente nesse campo, e esse artigo eu li do LinkedIn dele, e é um artigo, está em inglês, eu vou passar toda essa bibliografia depois para vocês, mas ele vai falar assim, bom, o valuation é uma modelagem econômica. Modelagem econômica, você utiliza diversos elementos para simplificar e criar modelos que representem, né, a realidade, não necessariamente emulem a realidade de uma forma absoluta, mas que deem parâmetros para a tomada de decisão. E aí algumas perguntas que ele coloca. Como lidar com a ausência de um histórico e dados financeiros? Como lidar com a volatilidade dos elementos durante as fases de crescimento? Se uma startup está pivotando o tempo todo, como é que eu sei? Como é que eu modelo isso? Como lidar com as altas taxas de queima de capital, burn rate, né? E fluxos de caixas negativos que vão acontecer no período? Como eu vou prever os investimentos necessários se eu não tenho exatamente um mapa de como fazer isso? Como eu vou lidar com a falta de diversificação desse portfólio? Aí tem dois sentidos pela minha leitura. Um sentido de que você, quando tem uma startup, normalmente tem um produto só, portanto, se der certo ou der errado, você dançou, não existe nada. E também você tem pouca diluição de risco dentro desse modelo inicial, porque basicamente está você, seu sócio, eventualmente seus familiares, seus amigos e algum outro tolo, né, que a gente fala, os 3 Fs,
que já investiram em você até esse momento. Como a gente faz para lidar com a falta de liquidez dos ativos, ou seja, as startups não têm ativos para que a gente possa mensurar e precificar, como qualificar a dificuldade para quantificar esse risco, lidar com o otimismo do fundador, ou seja, o fundador é sempre uma pessoa otimista demais, sempre acredita demais no projeto, e a versão dele não é uma versão fidedigna, vamos dizer assim, mas isso acaba gerando um certo problema no momento de modelar. E como lidar com a incerteza extrema da startup. Então, basicamente, são dificuldades dos modelos econômicos tradicionais para lidar com o valuation, mais o Adam, dentro dessa perspectiva, vai responder todas essas perguntas dentro do texto dele e vai provar, dentro da visão dele, que é possível fazer isso. O básico para a gente entender aqui os processos de valuation. Né? Eu tenho um valuation pré e pós-money, certo? Então, como exemplo, eu tenho um valuation de pós-money, então, o valuation de pós-money eu tenho um valuation de 4 milhões, eu vou receber mais 1 milhão de investimento, vou ficar com 5 milhões de investimento, ok? Então, a participação do investidor, nesse caso, vai ser de 20%, que é a quinta parte dos 5 milhões. Então, quando você sempre acresce primeiro o valor investido para depois você fazer o cálculo de qual é o percentual do valor que vai ficar para o investidor. Né? A gente tem a sensação de que é isso que a gente está fazendo. A gente faz um valuation pós-money, um volume de investimento, e a gente tem a participação societária do investidor. Mas na prática, se a gente for olhar, o que vai acontecer é que você tem um volume de investimento, a participação societária que o investidor negociou com você, e a partir daí você tem um valuation pós-money, e não o contrário, certo? Você não tem esse valuation. Esse valuation ele é baseado numa negociação muito mais do que baseado numa precificação, num processo muito, vamos dizer, técnico de se chegar a esse campo. Uma discussão super importante que está sempre no contexto dessas discussões aqui no Brasil valoriza-se bastante a rentabilidade do modelo de negócio muito mais do que o crescimento do modelo de negócio. Para os investidores capitalistas, vamos dizer assim, para os investidores que são venture capitalistas, que já vão pegar rodadas mais adiantadas de investimento, que vão entrar com valores maiores, há um valor muito grande na taxa de crescimento. Mas sempre há um debate, né? O que é melhor? Crescer e queimar capital, crescer rápido e queimar bastante capital, ou não queimar capital e crescer devagar, né? Em que situações isso é melhor? São questões que a gente vai discutir um pouco. Então, um fluxo de caixa típico, ele tem essa característica, né? Você tem um momento antes de chegar no mercado, onde você vai queimando, e a partir do momento que você chega no mercado, a curva ela volta a ser ascendente e, né, você está tentando colocar o seu produto, está montando produto, desenvolvendo produto, investindo, montando site, montando lá, e você vai lançar. A partir do momento que você lançou, essa curva começa a se inclinar positivamente, e ela vai emergir aqui positiva depois de um certo tempo. Essa é a curva típica. Mas se a gente olhar, por exemplo, né, esses casos de investimentos, você vai ter diferentes curvas de entrada, diferentes prejuízos momentâneos da startup, e saídas bem diferentes, né? Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente tem um crescimento de 2 clientes por mês. Aqui eu tenho um crescimento de 5 clientes, aqui um crescimento de 10 clientes. E isso implica em curvas bastante acentuadas, né? De prejuízos acentuados por um período relativamente longo. Ó, até o mês 30, essa startup está dando prejuízo, certo? Nesse caso. Só que ela dá mais ou menos prejuízo, um pouquinho de prejuízo até mesmo, só que o volume de prejuízo é muito maior em cada um dos casos, só que quando ela emerge, né, quando ela sai desse momento de prejuízo, ela sai com uma curva muito mais acelerada. Aqui eu tenho 2 momentos, né, provavelmente. Eu tenho um momento de time to market inicial
e aí eu consigo sair do prejuízo no mês 23, 24, no segundo ano. Aí eu vou mais um pouquinho, 2, 3 meses, e volto com uma estratégia bastante agressiva de investimento, provavelmente para aumentar a captação de clientes, né? E eu emerjo com uma aceleração muito maior, que me leva para um faturamento bastante maior lá na frente. Então é basicamente esse tipo de pensamento que os venture capitalistas têm. A questão é que aqui no Brasil os nossos investidores eles ainda pensam muito mais em lucratividade do que nesse tipo de coisa. Há uma lei, né, que se fala entre lucratividade e crescimento para balancear essas duas variáveis, que se fala da lei dos 40% para uma startup de software como serviço saudável, que é 40%. Eu tenho uma taxa de crescimento de 40%, eu tenho somada a uma taxa de rentabilidade zero. Eu posso ter uma taxa de crescimento de 60% e posso ter a lucratividade de menos 20%. Então, basicamente, essas são as ideias. Eu posso ter uma taxa de crescimento de 20% e uma lucratividade de 20%, e essa startup está saudável na visão desses grandes investidores, ok? Então, aqui a gente está falando de investidores que estão entrando em processos mais adiantados, não em capital semente, nem investimento anjo, mas em rodadas série A, série B, série C e rodadas de valores maiores. Existem, por esse texto do Stephanie Nasser aqui, eu achei, e eu vou passar para vocês depois a bibliografia, em português, eu peguei, na verdade, em inglês esse texto, ele vai mostrar 9 métodos de valuation que são utilizados muitas vezes em conjunto para gerar esses modelos matemáticos que vão ajudar a gente na valoração da nossa startup. Então, esse link aqui, depois eu passo para vocês os links certinho. O primeiro método que ele vai levantar é esse chamado método de Becos, onde você faz um valuation baseado em 5 fatores chaves de sucesso e pondera por eles, né? A ideia, o protótipo, a qualidade do time, os relacionamentos estratégicos e as vendas atuais. E aí você tem, você tira daí, né, um modelo para calcular. Você tem esse outro modelo que chama Risk Factor Summation, e aí ele vai inserir 12, né, fatores de risco standardizados e vai dizer se é muito alto, se é normal, se é baixo, e vai aplicar, então, fórmulas para chegar num valuation. E, basicamente, os incrementos são de 500 em 500 mil, e aí ele tem algumas características. A ideia aqui não é a gente discutir cada um desses métodos, é só mostrar esses métodos. Depois, se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesses métodos, esses textos estão bem detalhados e vão mostrar. Existe também essa metodologia de scorecard, que é baseado em um valor ponderado e ajustado por comparação a uma empresa similar à nossa. Né? A gente pega empresa similar, compara e ajusta. Também essa aqui de Comparable Transactions, que também compara transações, a gente baliza em uma regra, né, de um KPI de uma empresa similar. A gente faz basicamente se a empresa X vale tanto, a nossa vale tanto, com base em um indicador-chave de sucesso para nós. Essas próximas duas, o valor do livro, né, e o valor de liquidação, são valores que são os mais baixos nas startups, não são usados em startups, exatamente porque startups não têm ativos tangíveis, né? Ela ainda não tem esses ativos, então isso aqui é muito utilizado para valorização de empresas que você precisa vender, exatamente assim, ela tem um valor em si, ela não tem um valor de liability, ela não tem desconto em liability, ela não tem valor pela marca ou pela coisa, ela tem valor pelo que ela pode ser vendida, né? Pelo que ela tem de máquinas, equipamentos e tudo mais. E esse outro método aqui é a mesma coisa, só que colocada na situação de que a empresa foi para liquidação, ela está no leilão, então quanto se pagaria pelos ativos dessa empresa numa situação que precisam ser vendidos rapidamente, isso diminui mais ainda o valor
da empresa, certo? Esse é o mais tradicional, esse basicamente é algo que é, de fato, né, uma valoração de um ativo financeiro, que é o fluxo de caixa descontado. Você projeta o seu fluxo de caixa futuro, desconta uma taxa de rentabilidade mínima aceitável para você, uma taxa média de atratividade, baseada numa taxa de oportunidade que você tem, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a taxa de oportunidade é muito alta, porque os nossos investimentos menos arriscados, como o título da dívida pública do Tesouro, por exemplo, remuneram muito o capital investido e, portanto, os riscos, né, são muito baixos para quem aporta recursos nesse tipo de investimento, de renda fixa, de títulos do Tesouro e tudo, e isso gera para nós que há uma tendência, né, dessas taxas de atratividade, dessa taxa de oportunidade dos investidores sejam muito altas aqui, exatamente porque ele vai acrescer o risco da startup no processo para que desconte esse fluxo de caixa no futuro, traga para valor presente e ele avalie se vale a pena ou não, se ele vai recuperar ou não o investimento dele dentro dessa lógica que ele tem de remuneração do capital próprio, certo? Esse é o melhor método, esse é o método que se faz utilizando para as empresas tradicionais, porque na verdade você tem um histórico, você projeta ele para frente, ceteris paribus normalmente, ou se coloca algumas variáveis no caminho para ajustar, mas basicamente esse é o melhor, mas esse é o mais difícil de fazer com a startup, porque a startup não tem um fluxo de caixa. Muitas vezes se mistura com esse First Chicago, que na verdade você pega cenários diferentes, né, projeta cenários diferentes, pondera pela probabilidade de cada cenário acontecer e chega num modelo que pode ser funcional aí para determinar o valor. E o capital, ele normalmente baseia o valuation no ROI esperado por ele. Então, é aquilo que a gente estava falando. A discussão, né? A discussão de valuation de startup é uma discussão que envolve valor e preço. Nós não estamos, na verdade, aqui falando de valor de um ativo ou a capacidade de um ativo real, né, de um ativo de gerar fluxos de caixa positivos no futuro, mas de uma oportunidade de negócio que pode entregar aquilo ou não, e que há um risco muito grande nesses processos. Portanto, sempre que você está conversando com um investidor, ele está avaliando grandemente o risco que ele tem de perder todo esse dinheiro que ele tem, né? Então, a discussão sobre preço, não é sobre valor, né? O preço é o que você paga, o valor que você leva, segundo Warren Buffett. Quer dizer, o valor você vai descobrir no futuro, mas é o preço que você está discutindo. Se ele acha que vale a pena ele colocar 50 mil, 100 mil, 200 mil para retornar 10 vezes esse valor em 5 anos, e ele acha que para ele retornar esse valor ele precisa ter 20% da sua startup, é isso que ele vai negociar. E você, por sua vez, vai tentar negociar. Então, os recursos que você precisa, e aí é muito importante, certo? Qual o valuation ótimo? É aquele que permite conseguir os recursos que você precisa, realmente precisa, para alavancar o projeto, sem diluir demais a participação que você tem no negócio. Então, é uma negociação. E é uma negociação que precisa ser muito bem feita. E para ser bem feita, você precisa ter muita clareza do dinheiro que você precisa, certo? E para que você vai usar esse dinheiro? Tem os números mágicos de 1 milhão que a gente vê borbulhando por aí. Toda hora tem 1 milhão. 1 milhão, eu preciso de 1 milhão para fazer isso. Eu preciso de 1 milhão para fazer aquilo. Mas 1 milhão para fazer o quê? E esse 1 milhão é suficiente? Às vezes ele não é suficiente. Se não for suficiente, você vai diluir sua startup, não vai conseguir alavancar e vai ter que arrumar mais investimento. Vai ficar mais difícil você conseguir. Você vai diluir ainda mais sua startup. Portanto, tem que tomar bastante cuidado. Acho que essa é uma das partes fundamentais aqui desse início da nossa discussão, certo? Então, um valuation ótimo é aquele que vai permitir que você consiga os recursos necessários para alavancar o projeto sem diluir demais a participação dos sócios fundadores no processo. Então, de quanto você realmente precisa e de quanto da sua empresa você está disposto a abrir mão por essa quantia, certo? Essa é a discussão que vai permear tudo daqui para frente. A gente pode abrir para perguntas agora, se alguém tiver nossa apresentação. Vamos entrar
Então, assim, qual é o ponto-chave dessa discussão? O que aumenta o preço de uma startup? Ou como você pode melhorar a situação de barganha com os investidores? Né? De que forma você melhora a capacidade que você tem de negociar menos participação deles por mais dinheiro para o seu negócio, certo? A gente precisa buscar o equilíbrio, certo? A gente precisa ter um negócio que seja atrativo para os nossos segmentos de clientes. A gente precisa provar para o investidor que nós temos capacidade técnica para executar o que está planejado e temos que demonstrar tração, ou seja, que o negócio se mostre economicamente viável, que há, de fato, clientes interessados pagando um preço que pode levar a startup para o equilíbrio dependendo do volume de vendas nesse processo. Então, nós precisamos ter clareza de que mostrar, quanto mais elementos nós mostrarmos relacionados a isso, né, que as pessoas estão usando a nossa solução, estão gostando da nossa solução, que elas estão pagando por ela, e que nós temos condições de seguir no desenvolvimento e vamos entregar uma solução final que realmente vai ser adequada para aquele mercado e para poder fazer a nossa startup crescer, mais poder de barganha nós temos no trato com o nosso investidor. Vou mostrar 3 visões diferentes aqui. A primeira visão, a visão sua, do empreendedor, certo? Eu chamo de Dream Fit, o sonho do empreendedor. Quer dizer, ele sonha, e aí se a gente olhar para esse Lean Canvas aqui, né, onde a gente tem o problema, a solução, as métricas chaves, os custos, o problema, a solução, as métricas chaves, a estrutura de custo, os fluxos de receita, a gente tem algumas diferenças com o Canvas tradicional, né? O Unique Value Proposition, a proposição única de valor, a vantagem justa, Unfair Advantage, os canais de aquisição e os nossos segmentos de clientes. Quem são os nossos adotantes iniciais aqui? Quem são os competidores, as alternativas a nós? E o nível, o conceito do nosso negócio. Quando a gente olha para esse Lean Canvas, o coração do empreendedor bate aqui. Bate pela solução dele. Ele é apaixonado pelo que ele está fazendo, ele é apaixonado pela solução dele e ele acha que a solução dele é fantástica. O problema é que quando você vem para a visão do cliente é a visão se nós estamos de fato resolvendo o problema dele. Ele não está nem aí para a nossa solução. Ele está preocupado em resolver o problema dele. Então, ele vai se identificar com a sua proposta de valor, com o seu projeto, com o seu negócio. Ele vai verificar um benefício claro na sua proposição de valor para ele e ele vai avaliar o preço, certo? Então, basicamente, o coração do nosso cliente vai bater aí. Ele se identifica com um problema, ele tem o problema que a gente quer resolver, ele acha importante o benefício que nós estamos propondo para ele, a nossa proposta de valor, e ele acha o preço justo, portanto, ele paga e a gente desenvolve o nosso negócio. O investidor está preocupado com o quê? Está preocupado com o próximo estágio de desenvolvimento da startup. Ele está preocupado com o encaixe entre o produto e o mercado, o Product Market Fit, ou seja, nós estamos conseguindo tracionar o nosso negócio, estamos conseguindo fazer com que os nossos clientes comprem de novo e se mantenham pagando, né? Então ele vai olhar, primeiro, qual o tamanho desse mercado, o potencial desse mercado, primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a defesa que a gente tem em relação aos nossos competidores, ou seja, o que nós fazemos hoje que não pode ser facilmente copiado no mercado, já que imagina que eu vou colocar 1, 2 milhões para investir no seu negócio e amanhã tem 2 startups que receberam 5 milhões fazendo a mesma coisa e elas vão atropelar a gente e a gente não vai ter chance nenhuma. Ele está olhando para margens, ele está olhando para rentabilidade também, como eu falei, mas principalmente ele está olhando para crescimento, para tração. Tração é o mais importante, as métricas-chave. Está vendendo, está conseguindo entregar, os nossos clientes estão comprando, é isso que importa para o nosso investidor. Okay? Então, tração sempre fala mais alto, independente de qualquer coisa. O importante é demonstrar que nós temos um produto, um serviço, uma startup que resolve um problema real, concreto, que existem clientes para essa solução, e que esse mercado tem um potencial grande. E o modelo de negócio que nós estamos desenvolvendo é escalável, ou seja, a estrutura de custos vai se descolar, né? Nossas receitas vão se descolar
do nosso modelo de custos, gerando lucros extraordinários no processo, assim que a gente conseguir tracionar e fazer crescer, avançar o nosso negócio. Então, basicamente, esse é o ponto. E aí, como a gente faz esse caminho? Por onde a gente anda, que a gente faz, e quais são os passos que nós temos que dar para ir construindo, então, essa maior aderência, ou essa maior capacidade de barganha, ou de comprovação das ações que nós estamos fazendo a partir de métricas reais sobre o projeto. Então, como desenvolver negócio, o nosso negócio ganhar atração e aumentar a valoração, o valuation da nossa startup. Então, basicamente, a Sou Empreendedor e a Sou Startup juntas, elas compõem, né, um caminho que, na nossa visão, é um caminho que precisa ser seguido, ou que deve ser seguido, para que se atinja esses objetivos. Na primeira fase de ideação, a partir do momento que a gente tem uma ideia de negócio, a gente começa a desenvolver essa ideia de negócio, é importante que a gente faça algumas coisas. O primeiro ponto é fazer as validações iniciais. As validações iniciais vão ajudar a gente a fazer algumas coisas. Mitigar os riscos estruturais do projeto, validar a existência do problema, avaliar o potencial de mercado e encontrar os nossos adotantes iniciais. São coisas fundamentais, né, para o desenvolvimento da nossa startup. Por que riscos estruturais? Porque se não houver o problema, se o problema não for real, se não existirem os adotantes iniciais, nada do que a gente fizer daqui para frente vai servir para alguma coisa. O que a gente desenvolve nessa fase? A gente ajuda na elaboração da tese de negócios, ajuda na análise do cenário do problema, ou seja, coloca o seu segmento de cliente no problema, vivenciando o problema, para a gente, a partir dessa tese, chegar nas premissas mais arriscadas e fazer um sprint etnográfico, entrevistas em profundidade, para verificar se as nossas premissas são verdadeiras e se sustentam as nossas hipóteses, que por sua vez vão sustentar a nossa tese de negócio. O que a gente precisa ver aí? Bom, a gente precisa encontrar um percentual dos casos, que a gente define a priori, em que o comportamento das pessoas é o comportamento que a gente espera que elas tenham. Um exemplo, se as pessoas têm um problema real, normalmente elas estão buscando por uma solução. Se elas não estão fazendo nada a respeito daquele problema que a gente julga que é real, normalmente o problema é pequeno e não tão importante. Então, a gente precisa rever se o que a gente está fazendo realmente vai ter tração e vai seguir. Nesse momento, a gente valida ou invalida o problema. Basicamente, isso é o primeiro passo. Na segunda fase, né, no segundo momento, a gente trabalha na estruturação estratégica, ou prepara a startup para o lançamento. Ou seja, a gente trabalha desenvolvendo um plano A, avaliando o esforço necessário para fazer essa implementação e dimensionando os riscos que a gente vai desenvolver. O artigo de hoje que eu publiquei, ainda não divulguei, ainda está no blog só, está falando sobre dimensionamento de riscos dos projetos. A gente vai fazer o quê? A gente vai entender o nosso mercado, vai voltar para o mercado, vai continuar pesquisando, entrevistando os nossos clientes, vai fazer o design da nossa solução, definir a nossa proposição de valor, os conceitos do negócio, o canvas do nosso negócio, né, o modelo de negócios, vai fazer um planejamento estratégico para entender assim, o que a gente precisa para fazer para implementar, qual é o plano que a gente vai ter de aquisição de clientes, qual é o plano de investimentos que eu vou precisar e qual é a análise, né, e fazer uma análise prévia de viabilidade econômica e financeira para entender se essa estrutura que eu estou pensando, ela para em pé ou não, certo? Essas são as atividades que a gente desenvolve. Quais são as métricas, né, que a gente avalia aqui? As tarefas concluídas no prazo, o entrosamento da equipe e as competências desenvolvidas no caminho. Nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos desenvolvendo uma ideia, nós estamos desenvolvendo a equipe para que ela possa se adequar a esse modelo mental diferente, que é o modelo mental necessário para desenvolver uma startup. Os nossos marcos do projeto um plano A e a análise de risco desse projeto, para daí, né, avaliando os riscos, o tamanho do esforço de implementação, o volume de investimentos necessário, define-se se vai ou não vai para a segunda fase de execução. Nessa segunda fase de execução entra a Sou Startups, e a Sou Startups pode financiar esses processos. Certo?
Então, a parte de validações nós oferecemos gratuitamente. A parte de estruturação, de preparação para o lançamento é por serviço, nós vendemos, porque há muito risco ali, não faz sentido para a gente investir esforço, tempo e dinheiro, mesmo que seja uma participação grande, e não deve ser grande, não pode ser grande nesse momento. Mas a partir do momento que a gente tem essa clareza do que pode ser feito, como vai ser feito, quais os custos que vão ser feito, é possível, desde que haja um casamento entre as teses de investimento dos nossos investidores com o projeto que vai ser desenvolvido e um interesse dos sócios da Soul Startups em fazer isso. A gente pode fazer isso de graça. Então, existe um processo de pré-lançamento, que é preparar a startup para o lançamento, cujas atividades são a constituição da empresa, constituição formal, né? Abertura de CNPJ, toda essa parte formal de contabilidade jurídica, branding, né? Criar toda a parte de marca, de branding, desenvolvimento do MVP, ou seja, qual é o serviço mínimo, qual é o produto mínimo viável necessário para se colocar o produto no mercado, preparação da infraestrutura em que envolve esse modelo de negócio, desenvolvimento de parcerias estratégicas, a gente pode apoiar, e a campanha de lançamento, óbvio, né? A gente tem que lançar com algum AUE. As métricas são as atividades concluídas e o marco é o lançamento confirmado da startup. Uma vez que a startup foi para o mercado, né, vai ter o lançamento, vai ocorrer o lançamento, nesse momento, nosso foco é colocar essa startup no mercado, encontrar os primeiros clientes e começar a desenvolver o que a gente chama de serviço mínimo de valor, que é uma visão mais abrangente do MVP. A gente também tem alguns artigos tratando sobre esse tema do serviço mínimo de valor. O serviço mínimo de valor considera a jornada do cliente como um todo e não somente a interação dele com a solução. Então, é todo o que vem antes da venda, durante a venda, após a venda, né, está relacionado à jornada, o uso, né, do nosso produto, tudo isso está relacionado. Então, quais as atividades se desenvolvem nesse momento? Né? A gente começa a desenvolver o serviço mínimo de valor, começa a criar as bases para uma cultura organizacional consistente, porque uma startup, para crescer rápido, ela precisa ter uma cultura organizacional muito forte, para ela não se desestruturar toda, não se desmontar toda nesse processo de contratação muito acelerada que vai acontecer em breve. Desenhar o funil de venda, certo? Testar os canais de tração, isso que nós vamos fazer nesse início. Nós vamos atrair e ativar clientes nesse momento, são as métricas mais importantes. Conseguir fazer com que os clientes se interessem pela nossa proposta de valor e torná-los clientes, ativar esses clientes, vender para alguns deles. Não é para escalar ainda, é para começar a vender, para que a gente, junto com esses clientes que são os nossos adotantes iniciais, tenhamos condições de desenvolver, né, a solução final e chegar num serviço de valor realmente atrativo para o nosso negócio. O segundo marco para nós seria o encaixe entre o problema e a solução, ou Problem Solution Fit, que é validar esse MVS, ou seja, eu validei que o serviço mínimo de valor que eu tenho que entregar é esse, e eu começo a testar o meu modelo de negócio para testar a escalabilidade, testar os outros pontos do meu modelo de negócio já dentro dessa lógica. Então, eu vou aperfeiçoar meu serviço, eu vou definir as estratégias de marketing, os canais de tração nesse momento, eu vou fortalecer essa cultura organizacional, porque está chegando a hora dessa startup começar a se preocupar bastante com o crescimento. Vou otimizar o meu funil de vendas nesse momento, ou seja, eu começo a colocar um pouco mais de dinheiro nos canais para começar a fazer otimização. Ainda não é o momento de crescer rápido, mas é o momento de otimizar as estratégias. Então eu vou ter como métricas, né, fundamentais, se eu estou retendo esses clientes, ou seja, se os clientes estão satisfeitos com a solução que eu estou oferecendo, se eu estou adquirindo novos clientes por referência, é muito importante, ou seja, se meu produto é bom o suficiente para que as pessoas recomendem ele, lógico que eu vou criar maneiras de facilitar essa referência, e essa avaliação de Net Promoter Score, que é aquela avaliação que a gente vê em vários sites, numa nota de 1 a 10, quanto você daria recomendando esse produto para um amigo seu, né? Basicamente essa é o NPS, Net Promoter Score. Para nós, milestones importantes, né, marcos, chegar no NPS acima de 75%, ou seja, as pessoas têm que estar bastante contentes com o que nós estamos entregando. Uma taxa de abandono, né, uma taxa de saída, de churn,
entre 5% e 7% ao ano. Essas taxas podem ser um pouco maiores, tem algumas discussões interessantes sobre esse tema que a gente pode depois avaliar. E tem um crescimento orgânico sustentável, ou seja, tem que estar crescendo minimamente sem a necessidade de gastos e investimento com marketing, né? Para a atração de novos clientes, ou seja, referência. Depois, o nosso próximo passo vai ser tentar o encaixe do produto no mercado, que é validar esse modelo de negócio que a gente está desenvolvendo, alcançar o equilíbrio da operação. Coloquei uma interrogação, porque não necessariamente isso precisa acontecer na prática, mas aqui no Brasil, sendo bem sincero, mais ou menos uma determinação dos investidores. Eles querem modelos de negócio operando no equilíbrio, eles querem que a gente precisa preparar a startup para crescer, agora sim, realmente focado nisso, melhorar o valuation dela, porque agora é o momento melhor para a gente ter todas as informações necessárias para negociar com nossos investidores e atrair investidores nesse momento. É um momento mais adequado para fazer isso. Se a gente conseguir vir até aqui, certo? Sem precisar de investidores externos, por exemplo, só com a aceleração, né? Que a aceleração já entra com pequeno capital semente. Se isso for suficiente para a gente chegar até aqui, perfeito. Porque aqui é o melhor lugar. Aqui é o lugar onde a gente realmente precisa receber investimento. Porque aqui, se eu encontrei um modelo de negócios, é o lugar onde, né, o momento da vida da startup onde ela fica mais perigosa. Porque aqui não tem mais nada que diga para o outro, tem um risco muito... Não tem, ele já sabe qual é o modelo está funcionando, ele só copia o que a gente está fazendo e põe dinheiro que ele consegue andar na nossa frente. A gente já abriu o caminho para ele. Então aqui a gente precisa realmente conseguir os investimentos para poder crescer. O que a gente faz aqui? Define processo e procedimento. Entra num campo que já começa a chatear muita gente que vem de história de startup, né? Otimizar canais de tração, estreitar relacionamento com investidores, são atividades essenciais nessa fase. Métricas, né? Receita mensal recorrente, churn, custo de aquisição de clientes, valor gerado pelo cliente ao longo da vida, lifetime value, e todas as relações existentes entre esses indicadores são importantes, certo? Se eu tenho um custo de aquisição de cliente X, quanto esse cliente me gera ao longo do tempo de vida útil dele como meu cliente médio dentro da minha plataforma, né? Qual é a taxa de crescimento da minha receita média, da minha receita recorrente mensal? Quais são as relações existentes? São várias relações que a gente pode trabalhar com esses indicadores. Quais são os milestones? A gente precisa ter uma receita crescente, um churn rate de até 7% ao ano, uma relação entre LTV, né, Lifetime Value, CAC, de ao menos 4 vezes, uma taxa de lucro de 30% ao ano. Esse é o número mágico aí que os investidores têm trabalhado. Não necessariamente é o melhor número, mas é um número que é bastante atraente para eles. Encerrando, eu agradeço a todos. E antes de a gente ir embora, decidi fazer um convite para vocês. Dias 10 e 11 de novembro, a gente vai ter o Validation Day. A gente está fazendo um workshop para a validação de ideias, que vai acontecer em Campinas, no Terracota Coworking. O link é bit.ly. Eu vou mandar tudo isso também, tá? Validation Day. Então, se alguém tiver alguma dúvida, senão a gente vai encerrando. Eu agradeço, então, a participação e vou encerrando, então, nosso webinar. Um abraço.